senhor dono da casa, licença quero pedir. Ó senhor dono da casa, licença quero pedir. Que nós queremos desistir. Nós queremos desistir, nós queremos desistir. O bebê tem mãe boia, aninha bagurete, aninha bagurete. O vera de Coatiá e o vera tem boia. Boa noite, eu sou a Gabriela, sou professora e pesquisadora na linha de educação do campo. O meu artigo, optei por fazer um artigo, e ele fala, o tema dele é sobre os desafios da educação do campo na pandemia, Escola Estadual Professora Tertulina Martins de Oliveira. O artigo trata de uma discussão sobre os desafios do trabalho docente no ensino remoto na educação do campo, em tempos de pandemia. E tem o objetivo de reconhecer os limites do desafio imposto para os educadores, para desenvolver o processo de ensino-aprendizagem com o uso das tecnologias de informação e comunicação. Como a jornada de trabalho e quais os principais desafios encontrados pelos educadores durante a pandemia na Escola Estadual Professora Tertulina Martins de Oliveira. Conclui-se que a análise dos dados aponta uma das principais dificuldades está relacionada à falta de habilidade na utilização de tecnologia, horas excessivas de trabalho, ausência e participação efetiva dos alunos e acesso à internet. Nós sabemos que são vários os desafios da educação do campo, desde o início, que se fala sobre a educação do campo. E nós podemos perceber agora na pandemia, durante essas aulas remotas, que essas dificuldades aumentaram por conta de acesso à internet, por conta de acesso ao aluno, do professor chegar a esse aluno, muitas vezes não consegue, esse aluno não tem acesso à internet, não tem computador, não tem celular que dê para assistir as aulas gravadas, Então, diversos são os desafios desses alunos e desses professores. O artigo ele fica específico a dificuldade do professor em tempos de pandemia. Foram escolhidas algumas professoras para a pesquisa que moram nos assentamentos ao redor, professoras essas que estão na sala de aula, na escola do campo, desde o início, desde o acampamento. Então elas conhecem esses desafios de perto, elas vivem esses desafios na educação do campo durante a sua vida, e a vida escolar também. Então acredito que esse artigo possa contribuir, na questão da interculturalidade também, essa dificuldade de aulas remotas temos na cidade também, mas a gente pode ver que no sítio ela fica muito mais em evidência, os desafios e essas dificuldades, pois a população do campo tem mais dificuldade em acesso à internet. Algumas pessoas não têm acesso nem à energia ainda na nossa região. Então, e com isso, eu tento contribuir um pouco com os professores, nesse tempo agora que estamos vivendo de aulas remotas. Tem boingue. Tem boingue, o vera de Coatiá e o vera tem boia. Bom, meu projeto de pesquisa é sobre a luta de autogestão da saúde indígena no Mato Grosso do Sul. Ela visa, o projeto, ele busca na pesquisa, entrevista com as lideranças indígenas do estado, como a Tiguaçu e a Assembleia Terena, de como é que se deu o processo de escolha do indígena como gestor da saúde pública do Mato Grosso do Sul, no caso o DICEI, Distrito Sanitário do Mato Grosso do Sul. Como é que se procedeu essa escolha em 2014, como é que a população indígena chegou ao determinado comum de nome, sendo o Hilário da Silva o primeiro indígena do Mato Grosso do Sul em 2014 escolhido para estar na gestão do Distrito Sanitário de Mato Grosso do Sul. Como é que isso se procedeu?
Os objetivos específicos eu propus fazer um levantamento através de entrevista, né, dos indígenas, das lideranças, sobre quais são as capacidades necessárias aos líderes indígenas para que sejam capazes de desempenho de suas funções como lideranças. Levantamento de entrevistas com as lideranças, sua utilidade da vivência, né, no âmbito indígena, sobre a sua utilidade da vivência no meio ambiente, fora de sua comunidade indígena, o qual o líder indígena habita, e como é que o líder indígena ele se habilitou para ser um líder para que conseguisse estabelecer um diálogo nas duas culturas, do indígena e não indígena. Como é que ele se transita nesse meio da cultura que não pertence a ele, do não indígena, e também fazer um levantamento, né, das entrevistas, igual eu já citei, das lideranças sobre o processo da escolha do líder, né, do Distrito Sanitário Indígena no Mato Grosso do Sul, que ocorreu em 2014. Foi a primeira conquista, né, dos povos indígenas de ter conseguido esse espaço, né? Como é que se deu esse processo de escolha? E um dos objetivos, né, o objetivo geral é verificar a partir das lideranças indígenas, né, que atuam à frente de atuações das comunidades, das etnias Cadivel, referente ao processo de desenvolvimento da saúde indígena dentro do território Cadivel, né? O que melhorou com essa gestão indígena do Distrito Sanitário do Mato Grosso do Sul na saúde indígena Cadivel? Qual foi o coeficiente de diferença, de melhorias, obtendo relato, né, das comunidades, principalmente de alguns anciões que são mais antigos, né, de como é que era a saúde indígena antes do Distrito Sanitário. Eu faço um breve histórico. E com a chegada da saúde, que no caso era a FUNASA, né, depois passou a ser o DICEI, que é o Distrito Sanitário do Mato Grosso do Sul. E então até em 2014, quando se escolhe um primeiro indígena, e como é que a saúde indígena nas comunidades indígenas se comportou. Se teve alguma diferença com a gestão indígena ou não. Porque a visão é comparar, né, as duas gestões do não indígena e a gestão do Distrito Sanitário com o indígena na gestão, com as políticas públicas voltadas para as comunidades indígenas. Porque isso, na gestão, né, fazer esse comparativo das duas gestões, se houve a mudança ou não, e se o gestor indígena deu continuidade à gestão. E como é que foi fazer uma avaliação da gestão indígena adiante do distrito sanitário. É isso. Tem boingue. O pre tem boingue. Saia mussara. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Sou Luciana Lima, aluna do curso de mestrado da UFGD, e hoje a gente vai fazer algumas trocas de conhecimentos com os alunos e professores, e o meu tema escolhido é desvelando a participação das mulheres Mebengo Creche Crim na esfera política na Casa do Guerreiro. Então, primeiramente, eu vou fazer uma introdução com algum levantamento de alguns autores que discorrem sobre o tema, como que foi esse processo de iniciação delas nessas tomadas de decisões e a consideração final. Então, para se situarem, existem dois povos, Mebengo Creche Crim,
o Mebengocré Xicrim do Cateté, que fica localizado em Marabá, e o Xicrim, o Mebengocré Xicrim da terra indígena Trincheira Bacajá, que permeia de Altamira até outras cidades, beirando ao rio Bacajá. Então, eu escolhi esse tema, ele não vai ser um fio condutor da minha pesquisa, mas ele vai ter um plano de fundo com alguns destaques. Então, eu começo pelo pesquisador Turner, que é um pesquisador da década de 50, 60, 70, tem vários materiais publicados, o qual ele discorre que as mulheres do tronco linguístico G, né, do grupo Kayapó, o qual é o Xicrim do Mebengocré, o Mebengocré Xicrim também, que as mulheres elas são como se fosse uma espécie de uma infraestrutura, o qual elas têm, né, os cuidados e dão conta especificadamente da comida e das crianças, né? E toda a outra parte de realização cultural e política fica reservada para os homens. Então, essa é uma visão de um pesquisador, né, masculino, que futuramente, né, contrapondo a essa visão, até por ser anos posteriores, uma visão também de uma antropóloga pesquisadora mulher, que é a Vanessa Leia, que tem muitos materiais publicados nesse tema, com Mebengocré, com Kayapó, com Tronco G, com algumas regiões específicas. Ela vem complementar e pontuar que não é somente, né, que as mulheres somente não têm essa participação, né, que tem atuações em outras esferas também. E aí Clarice Cole, em 2019, ela aponta, né, que os Mebengocré Xicrim do Bacajá, eles têm um processo de bipartição, e as mulheres têm duas frentes de atuação, né? Uma do lado de se firmar as verdadeiras mantedoras e protetoras do território, porque são das roças, né, que se fixam no território. As roças acabam sendo roças que marcam, né, esse território. E por outro lado, a presença das mulheres na ausência dos homens, quando estão em cidades ou passam um tempo fora, são elas as tais que fazem a vigilância e o monitoramento da sua terra. É importante destacar que em 2009, com uma retomada forte da construção da hidrelétrica de Belo Monte, muitos anseios e muitos medos, né, vieram à tona com todo esse processo muito acelerado, né? Então as mulheres acabaram se movimentando fortemente para participar das ocupações, né? Eram ocupações longas, por tempos, né, de quase meses, ficavam na cidade com as crianças, ocupando esse canteiro de obras da hidrelétrica, né? E aí, por um tempo, toda essa discussão toda de plano emergencial, tudo ficou um pouco menos aflorado, então as mulheres permaneceram em suas aldeias com esses receios ainda muito, né, muito inquietas do que poderia vir com essa construção. E aí, em 2012, 2013, foi quando, né, a mitigação e as compensações começaram, os diálogos, né, que é a iniciação do PBACI, do Plano Básico Ambiental. As mulheres se depararam que era o momento de avante mesmo, né? A gente vai ter que se pôr perante a todos os nossos receios e mostrar realmente as nossas aspirações agora. E aí elas começaram a desenvolver formatos de encontros, com diálogos, e ocupando a Casa do Guerreiro especificamente, que era uma casa de tomadas de decisões, de encontros somente dos homens, né? Esse espaço ele era tomado antigamente somente para os momentos de pintura, rituais, festas que as mulheres ocupavam, né? E posterior a isso elas já começaram a ocupar, e hoje elas realizam assembleia dentro desse espaço, tudo de forma participativa, né? Os homens também nesse período de tomada de decisões, elas também estão presentes, né? Então não é uma coisa... tem os momentos únicos delas, mas tem os momentos também que é uma troca, realmente uma complementação com os homens. O mangue pre pre pre
tem boingue, overa ni quatiai, overa tem boirana. Bom dia a todos. A proposta do meu artigo é trazer a discussão sobre o Meet. O quão útil e o quão importante é essa ferramenta na parte de desenvolvimento, tanto de atividades como de eventos, de cursos. Um modelo real que nós pudemos ter noção dessa ferramenta foi durante nossas aulas da disciplina em si, em que utilizamos a ferramenta para comunicação, troca de ideias, toda essa temática envolvendo, e também dada a nossa realidade atual do Covid, né? Independente se fosse Covid ou não, o quão difícil seria reunir toda a turma, né? Porque dado que cada um é em uma cidade diferente, o quão difícil seria reunir essa turma toda. E o Meet proporcionou isso de forma fácil, né? Tem uma facilidade de trabalhar, é bem tranquilo, todo mundo conseguiu utilizar, né? O pessoal que é bem mais afastado, que até a internet é mais ruim, conseguiu utilizar bastante. Então, a proposta do meu artigo é essa, trazer o potencial do Meet para didática das aulas e em geral também, em contexto geral. E essa é a ideia do meu artigo. Tem boingue, tem boingue. Água de maninho. Oi, professores. Eu estou apresentando o artigo que fiz. Chama-se Quem é Você? Em Quem é Você, vamos analisar a patriarcalização, a despatriarcalização, a colonização, a descolonização, né? Contextualizando o fato da colonização, como é que vieram, o que fizeram, o que ficou, né, dos colonizadores, por que não fizeram a pergunta de quem é você, para se conhecer melhor e que seja um encontro, não uma invasão. Então, quando a gente fala de quem é você, está dando o lugar a outro, né, como sujeito, não como objeto. Então, quem é você vai tratar de isso, de perceber ao outro como tal, como um sujeito, seja pessoa, seja natureza, seja animal, né? Como essa cosmovisão dos povos originários. E em quem é você, para conhecer o outro, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se conhecer a si mesmo. E quem é você vai terminar fazendo essa pergunta, mas para o espelho. Manima cerecê, Água de maninho, manima cerecê. oh, de água de maninho, manima cerecê. Boa tarde, boa noite, povo, pova. Eu vou gravar aqui e vou acompanhar na tela do computador as minhas anotações. Bom, a minha pesquisa ela vem se desenvolvendo através do registro de histórias de vida de pessoas idosas, moradoras na região do Pantanal, especificamente da região de fronteira, Brasil-Bolívia, nas áreas urbanas. Porém, todas as narrativas e por conseguinte, essas pessoas, os indivíduos que colaboraram com a pesquisa, se envolvem muito diretamente com o ambiente das águas e do modo de ser ribeirinho, e apesar de estar, né, numa área dita urbana. Então, eu vou utilizar de uma das narrativas para fazer o resumo. Na verdade, já estou realizando esse trabalho, que é a partir da narrativa do Seu Agripino Magalhães. O Seu Agripino, eu conheci ele através de um bicheiro que eu conheci na rua, e fui conversando, e aí ele me indicou como chegar até o Seu Agripino, até a casa do Seu Agripino.
E lá eu fui recebida por ele, conheci ele, a família, e eu não sabia que ele já era uma figura bastante importante na cultura pantaneira. Então, seu Agripino, ele aparece inclusive no dossiê Modo de Fazer Viola de Coxo, como um dos artesãos, né, um dos profissionais em fazer viola de coxo, que esse dossiê, ele, enfim, ele vai registrar, né, como patrimônio imaterial. Então, eu vou utilizar a narrativa dele principalmente para tratar, nesse resumo, sobre essa produção, né, cultural, popular, tradicional. E aí eu vou trazer ela e, ao mesmo tempo, dialogar com 2 textos da ementa da disciplina, que são Geografia e Giro Descolonial, e o texto do Canclini sobre culturas híbridas. Acho que é isso, né, o nome, culturas híbridas. Enfim, nesse texto do Canclini, ele vai dialogar sobre o papel, né, na modernidade dessas culturas, dessas expressões populares, né, da produção artística. Então, eu percebi trechos que conversam com esse trato da narrativa do seu Agripino. E também o texto do Geografia e Giro Decolonial, do Walter Cruz, onde ele traz, a partir do desenvolvimento da disciplina da geografia, como a colonização ela vai adentrando, né, os espaços que a gente pode chamar de Brasil, ou os espaços colonizados, né, mas que a gente fala então do Brasil. E aí ele vai tratando como como são trabalhados os elementos da identidade, do imaginário e até do sistema cognitivo para tanto acabar, apagar e tornar o mais raso possível, ou melhor, o mais homogêneo possível a produção do espaço, das identidades, das cosmologias. Então, inserindo esse contexto de colonização em todos os âmbitos da vida, né? Então, é a partir principalmente desses textos e aí conversar um pouco com essa narrativa do seu Agripino como uma resistência a esse sistema, né? Sistema colonial. É muito importante esse texto, eu achei muito interessante como ele realmente fala dessa questão de mudar o imaginário, de mudar todos os referenciais simbólicos, né? E apagar mesmo numa tentativa muito clara de apagamento das identidades e da diversidade cosmológica. E, nesse sentido, o seu Agripino, que ele não só foi um mestre profissional em fazer viola de coxo, como também um mestre cururueiro. E o cururu, ele foi inserido, né, através do instrumento da trazida, né, os colonizadores, os expedicionários, especialmente os jesuítas, trouxeram a viola e inseriram ela no contexto dessas comunidades de povos indígenas e de povos africanos também, para fazer dela um chamariz, para chamar a atenção e introduzir essas pessoas, esses indivíduos, convertê-los ao catolicismo. Então, a partir do momento que eles começam a trazer a viola, passam a produzir a viola de coxo, então eles pegam esse instrumento que é de origem ibérica, de origem colonial, que foi inserida como um instrumento de colonização e adaptam ele à região ribeirinha. Então, ele principalmente aconteceu, né, a ocorrência da viola de coxo e das formas de expressão musical e rítmica
que são desenvolvidas pelas comunidades camponesas, né? Principalmente acontece nesse espaço do Ribeirinho, desde o Médio Tietê, Paraná e Rio Paraguai. E no Pantanal do Mato Grosso do Sul é um dos lugares onde ele mais se desenvolve. E, inclusive, é onde as características mais tradicionais dessa cultura popular vão se manter, né? O que não acontece com o Médio Tietê, por exemplo. Então, a partir do momento que essas comunidades ribeirinhas, caboclas, pegam esse instrumento e adaptam ele à realidade do local, né? Então, utilizam um método de fazer o instrumento a partir dos conhecimentos que eles já tinham do campo, como, por exemplo, a fabricação dos coxos para o gado comer e beber. Também a utilização de uma madeira que é própria da área de Pantanal, que é o sarã, né, o sarã de leite. E aí eles começam a reproduzir, então, e a criar, a partir desse instrumento, as melodias, as danças, os cantos, e aí a própria sociedade colonizadora que tinha introduzido acaba por proibir a função de cururu e de siriri, e inclusive punindo com chibatadas e prisão os escravizados e aprisionando os livres, né, os indivíduos livres que fossem pegos na função de cururu. Então, a partir da narrativa do seu Agripino, também trazer um pouco, junto com essas leituras, fazer uma reflexão sobre como é uma expressão cultural popular e como serviu de instrumento de resistência, de enraizamento e de apropriação cultural por essas comunidades. Então, basicamente é isso. Água de mani, o mani macerecê. O vídeo que parar. O vídeo que... Olá a todos e todas, meu nome é Cibele e para esta disciplina optei por estar construindo um artigo. O tema do artigo é Interculturalidade, percepções possíveis para uma educação escolar indígena emancipatória. Então, o objetivo do artigo é demonstrar não só o conceito de interculturalidade, mas com base nas palavras de Catherine Walsh, mostrar que existem 3 percepções que são relevantes e que precisam ser conhecidas para que a interculturalidade, então, ela consiga gerar uma transformação. Então, são elas a funcional, a relacional e a crítica. Através do artigo, eu também apresento de forma sucinta a Constituição Federal, falo do artigo 78 da LDB, né, já que a LDB é um documento que regulamenta, né, os artigos constitucionais que fazem referência à educação, e posteriormente eu cito outros documentos também. Porém, o foco, né, é que o leitor ele entenda que essas percepções, né, elas podem proporcionar e elas podem levar a uma interculturalidade, né, caso essa pessoa, enfim, caso o professor ele opte por trabalhar de maneira crítica, né, através da interculturalidade crítica, né, que ele pode transformar não só a maneira de pensar, mas também gerar uma transformação social, política, porque a partir do momento que o indivíduo ele estabelece essas relações e essas relações elas não causam dano, né, de que seja superado então todo o pensamento colonial, seja possível que eles construam então um projeto que seja mais igualitário, né, que contemple os interesses, né, de todas as culturas. E partindo então desse pensamento, né, a escola ela se torna essencial,
porque durante o período de escolarização dos alunos, o professor ele pode, né, e ele deve proporcionar, né, desenvolver nos alunos o pensamento crítico, né, além dessa autovalorização cultural, além de apresentar que existem outras culturas e que deve haver então uma relação e que dessa relação gera uma transformação e que a partir dessa transformação é possível então estabelecer essa sobrevivência cultural que o professor Daniel chama de sobreculturalidade. Então o professor ele deve entender não só do conceito, mas conhecer então essas percepções e construir propostas pedagógicas, né, que promovam, né, no seu aluno, né, o desejo e a vontade de lutar pelas transformações, essas transformações sociais que serão revertidas então ao seio da sua comunidade. Paraná, vídeo, o vídeo que para. O vídeo que para.